E o Flamengo empatou o jogo contra a LDU de 0-0 e fica na terceira colocação. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o Ayrton Lucas, que saiu da partida sentindo muita cãibra, e vou falar também do confronto contra o Corinthians no próximo domingo. Então, rapaziada, faz o seguinte: se vocês chegaram agora nesse vídeo, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque eu tô trazendo informações importantíssimas do nosso Mengão pra vocês. Bom, rapaziada, ontem tivemos um jogo na Libertadores entre LDU de Quito versus Flamengo lá em Quito, na altitude. Ou seja, rapaziada, é o que eu falei pra vocês no vídeo de ontem. O Flamengo iria enfrentar não só a dificuldade de tentar ganhar do adversário, porém, rapaziada, o Flamengo também iria enfrentar a dificuldade da altitude. A sensação que eu tive, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês, a sensação que eu tive ali do time do Flamengo no primeiro tempo é que os jogadores do Flamengo, rapaziada, estavam ali com um peso de 300 quilos nas pernas, porque não é possível, né, galera? O Flamengo, rapaziada, assim como no jogo contra o Vasco, que o Flamengo teve muitas chances de fazer o gol, porém, chegava no ataque e o Flamengo ali desperdiçava as bolas. Foi assim também, rapaziada, na minha concepção, no jogo de ontem contra a LDU de Quito. O ataque do Flamengo chegava na frente do gol e errava o gol. Chegava na frente do gol, chutava a bola para fora. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz tem que sentar os jogadores ali, principalmente do ataque, tem que conversar com esses caras, porque não é possível, né, rapaziada? Os caras estão errando bastante gol. Rapaziada, eu não tô dizendo aqui, o time do Flamengo ontem contra a LDU jogou ruim. Não, rapaziada, eu não tô falando que o time do Flamengo jogou ruim ontem contra a LDU, ao contrário, né, rapaziada? Até porque o Flamengo teve posse de bola, o Flamengo não deixou o time da LDU, que é considerado aí um time qualificadíssimo, jogar. Ou seja, rapaziada, o Flamengo ali teve tudo que um time precisava dentro de campo. Teve posse de bola, teve oportunidades de fazer o gol. Porém, galera, quando chega ali na frente do gol, parece que é uma coisa. O ataque do Flamengo desaprende fazer o gol, porque não é possível, rapaziada. Quando chega na frente do gol, os caras erram o gol. O Arrascaeta teve uma chance de ouro na frente do goleiro ali da LDU, porém chutou muito fraco. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz não pode passar a mão na cabeça dos jogadores do Flamengo. Tem que sentar os caras, tem que conversar, porque no último jogo do Flamengo, contra o Vasco da Gama, pelo Brasileirão, rapaziada, todo mundo viu, quem viu, viu. A equipe do Flamengo, o ataque do Flamengo errou muito gol. E eu, rapaziada, não costumo passar a mão em cabeça de jogador. Ou seja, o técnico Felipe Luiz, querendo ou não, vai ter que sentar com os jogadores do Flamengo, vai ter que sentar ali com o ataque do Flamengo e tem que conversar. Porque, rapaziada, o Flamengo tá perdendo muito gol. E se não faz gol, rapaziada, não tem como sair com a vitória. Ou seja, Flamengo no primeiro tempo dominou a partida, foi superior, teve posse de bola, teve contra-ataques, teve chance de fazer o gol, porém, o jogo no primeiro tempo saiu de 0-0 e a sensação ali que os jogadores me passaram do Flamengo é que os caras estavam ali correndo com 300 quilos nas pernas, porque os caras estavam muito lentos. Porém, rapaziada, tem aquele negócio da altitude que a gente sabe que é muito difícil jogar na altitude. O Flamengo foi superior, porém, tem que acertar o gol, né, rapaziada? Ou seja, depois do jogo, o técnico Felipe Luiz foi pra coletivo, os jogadores também foi pra coletivo. Ou seja, rapaziada, é o que eu falo sempre, tem que acertar o gol, porque não pode errar. E depois do apito final, rapaziada, em que o jogo saiu de 0-0 e o Flamengo saiu com um empate amargo, porque dava pra ganhar, o zagueiro Danilo foi pra coletivo e decidiu desabafar. É isso mesmo, rapaziada, olha só o que ele falou. Abre aspas para o Danilo. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer. Seguramente penso que a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de concentração, de querer mesmo fazer os gols e vencer. A equipe está de parabéns porque lutou junto até o final. Não é fácil nessas condições. Ou seja, galera, é o que eu tô falando. Eu não tô falando aqui que o Flamengo jogou um jogo ruim. Eu não tô falando aqui que o time da LDU foi superior ao Flamengo. Ao contrário, rapaziada, o Flamengo teve posse de bola, o Flamengo teve chance de fazer o gol, mas quando chega no ataque os caras perdem um caminhão de gol. Ou seja, o próprio zagueiro Danilo falou, se tivesse um pouco mais de concentração e se tivesse aquela vontade de vencer e fazer o gol, eu tenho certeza
que o Flamengo tinha saído com os 3 pontos na mala. Ou seja, galera, pra mim foi um empate amargo, assim como foi no jogo contra o Vasco, em que o Flamengo dominou a partida, em que o Flamengo era merecedor da vitória, e o Flamengo empatou ali um empate amargo contra o Vasco. E no jogo de ontem, rapaziada, na Libertadores da América, pra mim também foi um empate amargo, até porque o Flamengo foi superior nesse jogo e dava pra ter saído com a vitória. Depois do empate, rapaziada, o Flamengo tá na 3ª colocação e eu vou ser sincero com vocês. Tá a 1 ponto do primeiro colocado, né, rapaziada? Que é a LDU, porém, dá pro Flamengo ali lutar e dá pro Flamengo passar de fase. Até porque o Mengão tem 2 jogos, porém, rapaziada, tem que abrir o olho e tem que entrar ali em campo com concentração e vontade de vencer. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui pra vocês sobre uma curiosidade. No jogo de ontem, entre LDU vs Flamengo, é que o zagueiro Danilo voltou a jogar uma partida de Libertadores depois, rapaziada, de simplesmente 14 anos aí, longe da Libertadores, porque o cara ali praticamente teve uma vida na Europa. Olha só, rapaziada. Danilo voltou a jogar uma partida de Libertadores depois de 14 anos e o retorno não poderia ter sido melhor. Ele foi escolhido como o melhor da partida. Após o apito final, o zagueiro comentou sobre o significado desse momento especial. Ou seja, rapaziada, no jogo de ontem eu até falei pra vocês, o Danilo jogou muito bem, foi escolhido ali o melhor jogador dentro de campo e ele voltou a jogar uma partida, rapaziada, depois ali de simplesmente 14 anos sem jogar ali uma Libertadores, né, rapaziada? E o Mengão ali proporcionando ele a jogar ali novamente uma partida de Libertadores. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do lateral, Ayrton Lucas, que foi substituído no jogo de ontem, rapaziada, depois de sentir ali bastante desgaste físico. Ou seja, eu sei que tem muito torcedor aí do Flamengo preocupado com o lateral, porém, galera, não é nada aí pra se preocupar, não é nada de grave, até porque no último jogo do Flamengo contra o Vasco da Gama, o Ayrton Lucas, rapaziada, também foi substituído, pra quem não lembra, sentindo ali muita cãibra. Ou seja, no jogo de ontem, ele só saiu ali, só foi substituído porque sim, tava sentindo ali bastante desgaste físico. Ou seja, rapaziada, ele vai estar no jogo, no próximo jogo do Flamengo contra o Corinthians, até porque não foi nada demais com o lateral do Flamengo, Ayrton Lucas. Mudando de assunto, rapaziada, e já que eu falei sobre esse clássico do próximo domingo entre Flamengo versus Corinthians, deixa eu falar aqui, rapaziada, quantos mil ingressos já foram vendidos. Olha só nessas informações que eu apurei pra vocês, rapaziada. Olha só, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o duelo entre Flamengo versus Corinthians nesse domingo, dia 27, rapaziada. A expectativa é de um público próximo aos 60 mil torcedores no Maracanã. Ou seja, rapaziada, quando se trata de Flamengo e Corinthians, tem torcedor, o estádio lota. Ou seja, rapaziada, torcedor do Flamengo, vamos comparecer, vamos apoiar o Mengão, até porque no Brasileirão o Flamengo tá precisando do nosso apoio e o torcedor, rapaziada, tem que fazer aquela festa como faz sempre no Maracanã. E os jogadores também, né, rapaziada? Vamos pra cima do Corinthians no próximo domingo e a gente tem que sair do Maracanã com uma vitória, né, rapaziada? Nada de empate, principalmente nada de derrota. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui da Globo, porque eles fecharam um acordo para transmitir os jogos do Mundial de Clubes só com times brasileiros. É isso mesmo, rapaziada. Dá uma olhada nessas informações que eu apurei para vocês. Olha só, a Globo fecha acordo e irá transmitir 34 jogos, todos com clubes brasileiros em campo. A pedido da FIFA, o DANS, detentor dos direitos de transmissão do Mundial, deu uma autorização especial para a Globo. Até então, rapaziada, os acordos do DANS para todo mundo eram somente para a TV fechada, mas a Globo conseguiu também para a TV aberta. Ou seja, rapaziada, eu tô querendo ali que chegue logo esse Mundial de Clubes, independentemente se o Flamengo tá jogando Brasileirão, se o Flamengo tá jogando a Libertadores. Eu vou ser sincero pra vocês, rapaziada, que chegue logo esse Mundial de Clubes pra gente testar ali o elenco do Flamengo com os clubes europeus e ainda mais passando na Globo, hein, rapaziada? Vai ser muito bom. Mudando de assunto, rapaziada, e depois daquele empate sofrido no jogo de ontem contra a LDU, o técnico Felipe Luiz, junto com a diretoria, decidiram dar folga para os jogadores hoje, né, rapaziada? É isso mesmo. Após empatar em 0 a 0 na altitude de Quito contra a LDU, o Flamengo recebeu folga nessa quarta-feira e se reapresenta somente na quinta-feira às 3h30 para iniciar a preparação
pro jogo contra o Corinthians. Flamengo e Corinthians se enfrentam no próximo domingo, dia 27, às 4 horas, no Maracanã. Confronto válido, rapaziada, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o elenco do Flamengo tem folga hoje, se reapresenta só na quinta-feira e já vai ali enfrentar o Corinthians no Maracanã no próximo domingo. Ou seja, rapaziada, no domingo ali no Maracanã a gente tem que vencer o Corinthians e é uma obrigação. E eu só quero agradecer, galera, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada, vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não é inscrito do meu canal, corre, galera, dá essa moral aí pra um cara humilde, né, galera, que todo dia aqui tá na batalha pra trazer informações pra vocês. Já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque todo dia eu trago notícias do Mengão, e deixa o like, né, rapaziada, senta o dedo no like, senta o dedo também, galera, pra se inscrever no canal, porque eu sei que quando vocês querem, vocês fazem acontecer. Valeu!